conversa a gente vai ser com o professor Hernandes. Esse engajamento no modo de ensino remoto, que foi uma das coisas que a gente mais... uma das coisas que mais se destacaram nesse momento assim, de dificuldade, dessa relação, né, de trazer principalmente os discentes. E aí o professor Hernandes, ele é consultor organizacional, pedagógico, educacional, professor certificado pela Google, professor universitário, trabalhou fortemente com ensino à distância, com EAD. Ele agora no momento está fazendo doutorado lá na Federal. Ele também trabalha junto com o pessoal do Hub de Educação, né? Lá também o Educate, o Hub Educate, lá na Federal também. E aí ele vem compartilhar um pouco dessas experiências, desse tema. E se não estou enganado, Hernando, confirma para mim, é uma das coisas que tu está trabalhando no doutorado, né? Essa questão de engajamento? Beleza. E aí eu queria... aí eu queria passar agora a palavra para você, Hernandes, tá? Que aí você fique à vontade aí para iniciar. Perfeito, gente. Boa tarde, deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Na realidade, né, a gente quando fala de engajamento, né, a gente tem vários significados genéricos, né, para a palavra engajamento. E aí eu queria que vocês acessassem agora esse link que está aí na tela, né, mente.com, colocasse esse códigozinho aí, 99906332, e respondesse essa pergunta, né, o que é que vocês entendem por engajamento, tá? Acessem esse endereço, é bem simplesinho, mente.com, e o código é o 99906332, e com uma palavrinha, duas, fica à vontade aí para responder essa pergunta, tá? Só para, antes da gente avançar, né, da gente evoluir, a gente, quando traz o conceito de engajamento para dentro do ambiente educacional, a gente tem três lados específicos desse engajamento, tá? A gente tem o engajamento do estudante, né, que é o engajamento estudantil. A gente tem o engajamento docente, que é o quanto o professor se engaja para desenvolver suas atividades. E a gente tem o engajamento institucional ou escolar, que é o engajamento que faz parte da infraestrutura, do contexto todo que compõe a instituição. O foco da gente hoje é o engajamento do estudante, tá? Se der tempo, a gente aborda um pouquinho sobre esses outros dois elementos do engajamento, mas o foco da gente hoje é o engajamento do estudante. E aí eu queria que vocês respondessem essa pergunta aí, né? Para a gente ver como é que vocês interpretam a palavra engajamento no seu contexto geral, né? E a gente começa a ver que já tem interesse, motivação, coesão, né? Mas tem outras coisas mais, né? O que é que a gente entende mais por engajamento, né? Na literatura, quando você vai para palavras sinônimas, você encontra muito a palavra envolvimento. Na avaliação da gente que pesquisa engajamento, o envolvimento ele não tem o mesmo peso que a palavra engajamento tem. A palavra engajamento ela é um pouco mais robusta. Mas quando a gente olha para o cenário educacional, sempre tem se focado muito assim, como é que o estudante engaja estudando matemática, como é que o estudante se engaja fazendo determinada atividade, né? E a gente, quando vai aprofundar as dimensões do engajamento, a gente vê que tem áreas específicas, tem componentes específicos, né, que fazem parte dessa construção, né, desse ato de se engajar, né? A motivação, né, ela aparece aí também como resposta, e ela está muito associada ao engajamento, o interesse, né, a participação, o comprometimento, né, está aí também com uma palavra um pouquinho mais forte nesse cenário. E enquanto vocês estão ainda, né, respondendo, a gente tem pouquinha gente ainda na sala, né, e a gente vai seguir assim, está gravado, então é bom que depois alguém, quem precisar, assiste, né. Então, quando a gente parte aí para essa pergunta, né, o que é engajamento, o que é que a gente entende por engajamento estudantil, a gente precisa primeiro entender um conceito que hoje, a nível mundial, é um conceito que ele é mais bem aceito, né? O Veiga, ele é português, ele trabalha e atua na universidade lá em Portugal, e ele tem trabalhado muito forte no engajamento estudantil, né? E ele diz o seguinte, ó, o nível de envolvimento que o estudante tem em relação às questões afetivas, cognitivas, comportamentais e agenciativas. Já temos aí 4 elementos, 4 dimensões, né? Afetivas, cognitivas, comportamentais e agenciativas. E a gente vai aprofundar um pouquinho cada um desses elementos para poder facilitar a compreensão lá do objetivo final da gente, que é nesse ambiente virtual, né? Esse ambiente remoto. Como é que o estudante se engaja nesse ambiente remoto? Quando a gente traz para a dimensão afetiva,
elemento afetividade tem a ver justamente com o lado emocional, né? Com o lado de envolvimento emocional. Então, o item com maior saturação nessa dimensão, né? A minha escola é um lugar onde me sinto integrado, né? Então tem a ver com sentimento. O conteúdo dos itens tem a ver com a ligação à escola, com a amizade, com a maneira de praticar as relações, né? E assim com o sentido mesmo de inclusão. Então, quando a gente fala de inclusão dentro da escola, por exemplo, passa pela dimensão afetiva, né? Eu me sinto parte desse cenário, me sinto parte desse contexto. A segunda dimensão, que é a dimensão cognitiva, tem a ver com a flexão cerebral, a flexão mental, a maneira que o estudante vai se esforçar psicologicamente para aprender, né? Então, o processamento da informação, procura de relações, gestão da informação, elabora planos de execução, né? Então, tudo aquilo que envolve a forma de pensar, né? Passa aí pela cognição. O terceiro elemento, né, a terceira dimensão, que é a dimensão comportamental, tem a ver com o físico, o quanto eu tenho a postura de me colocar para fazer alguma coisa, né? Então, passa aí, por exemplo, como conduta, né, quando o estudante se concentra, não se concentra, está na frente do computador, na aula presencial, por exemplo, como é que interage dentro da sala para tirar uma dúvida, para trazer um exemplo, né? Então, se é um estudante que perturba durante as aulas, por exemplo, né? Se esse estudante ele quer chamar a atenção do professor ou não. Então, está associado a toda forma de comportamento, né? Como é que esse estudante se comporta no seu ambiente de aprendizagem, né? E a última dimensão, né, são 4 dimensões, é chamada de agenciativa, porque traz o conceito de agência, né? Então, é como o estudante ele gerencia a sua aprendizagem, né? Quando a gente fala muito assim, hoje o estudante é protagonista da sua aprendizagem. Hoje o estudante ele precisa saber aprender, passa por essa dimensão, né? Quanto o estudante ele de fato está ou ela de fato está envolvida com o seu processo de aprendizagem. Então, está ligado aí muito a essa, como é que esse estudante tem iniciativa, como é que intervém nas aulas, como é que dialoga com os professores e com os pares, como é que levanta, elabora questões. Então, não é, por exemplo, interromper a aula para fazer uma pergunta, por interromper e chamar a atenção, mas é um interromper que tem um objetivo. Eu preciso evoluir na minha aprendizagem. Então, é quando o estudante, numa linguagem popular, né, quando toma as rédeas do seu processo de aprendizagem, né? Então, o estudante, ele tem aí essas 4 dimensões: a afetiva, a cognitiva, o comportamental e a agenciativa. Como é que esse estudante ele gerencia a sua aprendizagem? O Veiga, e é claro que não vai dar para vocês verem aí essas questões, mas depois eu compartilho isso aqui com vocês. O Veiga ele construiu uma escala de engajamento para mensurar como os estudantes se engajam. São 20 questões, 5 questões por cada dimensão. Então, na dimensão cognitiva, nós temos questões como, por exemplo, quando desenvolvo o meu projeto, começo por fazer um plano de trabalho. Passo muito do meu tempo livre à procura de mais informações. Quando a gente vai para a afetiva, por exemplo, a minha turma é um lugar onde eu me sinto integrado, ou onde parece que os outros gostam de mim. No comportamental, né, então sou mal educado com o professor, estou distraído nas aulas. E na agenciativa, né, falo com os meus professores sobre o que eu gosto e o que eu não gosto, comento com meus professores quando alguma coisa me interessa, faço sugestões aos professores para melhorar as intervenções e o desenvolvimento do projeto, né? Então, são perguntas que fazem o estudante refletir um pouco sobre a sua atuação nesse contexto de aprendizagem. E aí, tem um exemplo de uma pesquisa que eu fiz com aproximadamente 30 estudantes, né? E se a gente observar, a cor vermelha é a cor que fala da parte afetiva. A cor azul fala da parte cognitiva. A cor verde, comportamental. E a amarela, agenciativa. Se a gente observar nas 4 dimensões, a agenciativa, que é a amarela, é onde você tem os menores percentuais. Por quê? Porque os estudantes acreditam que quem tem a obrigação de fazer eles aprenderem é o professor, e não eles. Eles não têm a obrigação de buscar a aprendizagem. Uma vez que eles já estão na sala, esse já é o sacrifício e o esforço que eles fazem. Isso é a visão que esses estudantes têm. Quando você olha já para o lado emocional, né? Isso aqui foi ano passado, tá, gente? Então foi fora de pandemia,
fora desse contexto que a gente vive. O estudante, quando você olha para esse lado emocional, eram estudantes de início de curso, primeiro semestre. Então, é comum estudante que está no início do curso se sentir muito agitado emocionalmente, porque tudo é novo, saiu às vezes do ensino médio, às vezes está sem estudar 10 anos, 15 anos, numa situação particular, principalmente, né? Então, o estudante está voltando a estudar, o lado emocional fica abalado. Quando você vai para o lado cognitivo, que é o vizinho, você observa que tem mais ou menos um equilíbrio, né? Por que esse equilíbrio? Porque o estudante não se acha totalmente engajado, mas ele acha que está fazendo o esforço que tem que fazer. Então, na visão do estudante, ele já faz o sacrifício de responder a atividade que o professor pede, fazer o projeto ou o trabalho que o professor passou e estar presente na sala de aula. E para o estudante, né, muitas vezes, atendeu a isso já é o suficiente, porque o resto agora é com o professor, não é com ele. Quando você vai para o comportamental, que é o verdinho, você vê que está tudo lá em cima, né? Você tem 3 com 100%, tem um com 94%, tem um com 71%, né? Esse verdinho está alto porque o estudante também acredita que o comportamento dele é adequado quando ele chega no horário, quando ele respeita os espaços dentro de sala de aula, no sentido de não interferir na fala do professor durante uma explicação, trazer uma dúvida só se realmente for uma dúvida que todo mundo tem. Então, na cabeça do estudante, quando você olha para essas respostas, e a gente fez depois um grupo focal e pôde confrontar esse resultado com o grupo focal, a gente começa a perceber que o estudante ele não se sente próprio do seu processo de aprendizagem. Ele ainda responsabiliza muito o professor. E não é que o professor não tenha um pedaço de responsabilidade nesse processo, tem. Mas nesse contexto, principalmente de hoje, com tecnologia, com tudo na mão do estudante, o estudante precisa entender que a maior parte do processo de aprendizagem está na mão dele, está na mão dela, né? Então, isso dá base para a gente avançar nessa discussão, no sentido de pensar o que é que a gente, professor, em sala de aula, tem feito para deixar claro para o nosso estudante, para a nossa estudante, qual que é o seu papel nesse processo de aprendizagem. Entender que vai ter aí alguns momentos de turbilhões, né, emocionais, vai ter talvez alguma dificuldade cognitiva, principalmente com termos, expressões e áreas mais complexas, mas que o estudante é responsável por administrar a sua aprendizagem. O estudante precisa desenvolver o seu plano de estudo. O estudante precisa criar a sua trilha de aprendizagem. Claro que tudo isso com o suporte do professor, né? Então, o professor vai dando suporte, vai guiando, vai dando as orientações, as dicas, né? Quando você vai para uma universidade onde a graduação tem conexão com um programa de pós-graduação, muitas vezes aquele professor é orientador de pesquisa, então aquele professor ele trabalha já num processo de orientação, e aí fica mais fácil de orientar o estudante para esse papel. Mas quando os professores que atuam na graduação não estão vinculados a um programa de pesquisa ou não têm a prática de fazer esse processo de orientação, de mentoria, o estudante também vai ter mais dificuldade, porque precisa que o professor dê essa base de fazer as devidas orientações para a trajetória que o estudante vai criar, né? Então, isso é um pouquinho do que a gente tem nesse resultado, né? Quando a gente traz para esse contexto remoto, né, para essa aprendizagem no momento remoto, né, que o MEC instituiu com o remoto emergencial, né, e aí a gente também precisa fazer uma reflexão, porque se a vida da gente, professor, mudou, o do estudante também mudou, né? O que antes você tinha o estudante dentro da sala de aula física para estudar, muitas vezes desconectado do seu contexto profissional e desconectado do seu contexto pessoal dentro de casa, hoje está tudo junto, né? Então, a gente tem estudante em vários cenários. O estudante que está trabalhando em casa e tem que estudar em casa. A gente tem o estudante que o trabalho na rua não parou, não deixou de existir, então ele tem que trabalhar lá fora, mas tem que estar em casa para estudar, porque o ambiente de estudo agora é em casa. A gente tem um estudante que perdeu o emprego, então está em casa preocupado por não ter o emprego e tem que estudar, porque senão piora mais ainda a situação. Então a gente tem aí um cenário do estudante, no olhar do estudante, bem complexo. E a gente tem outros contextos ainda envolvidos nesse processo. Você tem um estudante que tem em casa 1, 2, 3, 4, 5 filhos, muitas vezes filhos numa idade muito infantil, então que requer a atenção de quem está dentro de casa. Às vezes, o contexto de casa não é próprio para o estudo, então não tem um local tranquilo, não tem uma internet boa, não tem um computador, muitas vezes está no celular.
Então, tudo isso agrava esse lado emocional e esse lado cognitivo e esse lado comportamental do estudante, tá? Agrava por quê? Porque você tem outros elementos que influenciam no processo. Quando a gente abriu lá aquela primeira enquete, né, com o Mentimeter, que vocês responderam, e tem lá dizendo que a motivação, por exemplo, pode ser considerada um item ou uma relação direta com o engajamento, a gente precisa lembrar que, assim como na motivação, você tem fatores externos e internos à pessoa, no engajamento também. O engajamento é uma coisa interna, depende da pessoa se engajar, mas tem elementos externos que influenciam nesse engajamento. Então, você vai ter vários fatores externos interferindo, ou positivamente ou negativamente, nesse engajamento. E essa interferência vai, de repente, dizer qual que é o nível de engajamento que o estudante está. Ainda tem outros fatores. Você olha, por exemplo, para disciplinas que tem muito cálculo, quando o estudante ele até gosta de cálculo, mas ele tem um certo limite. Ele vai entender que é legal, mas que ele não consegue avançar a partir daquele momento. Quando tem outra disciplina que, de repente, é mais confortável para o estudante, porque ele tem uma experiência maior, ou gosta mais, ou seja lá qual for o motivo, ele vai conseguir ter um engajamento maior naquela disciplina. Então, possivelmente, vocês vão ter um cenário bem diverso dentro de sala de aula, inclusive virtual, por conta dessas interferências. E a gente entendendo aí esse contexto do emergencial, a gente vem agora para entender o que é que a gente, professor, tem feito nesse ambiente onde o estudante está aprendendo, que hoje é virtual, né? A gente precisa primeiro pensar em estratégias metodológicas. Então, quais são as estratégias metodológicas que a gente tem utilizado que vai ajudar ou dificultar nessa trajetória do engajamento, né? Como é que eu vou promover esse engajamento? E aí eu parto para começar com metodologias ativas, com integração de tecnologia, não tem como ser diferente. E quando você fala de metodologias ativas, a gente já tem um discurso que não é novo sobre aula invertida, né? O problema é que as pessoas, no meio desse processo dos últimos 3, 4 anos, distorceram muito o que é o conceito da aula invertida. Muita gente diz assim, a aula invertida é que vai ter uma parte lá no virtual, outra no presencial e pronto, isso é aula invertida. E na realidade não é. A aula invertida é uma estratégia de ensino, é uma estratégia que ela tem intencionalidade e ela é dividida em 3 partes. Você tem o momento pré-aula, o momento da aula e o momento pós-aula. O pré-aula é onde o estudante sozinho vai dar conta das suas leituras. Então, quando você passa uma leitura para o estudante, ele tem que fazer aquela leitura antes de ir para a sala de aula, essa leitura está alocada nesse momento pré-aula, que pode ser uma leitura, pode ser um vídeo, pode ser N coisa que o estudante utilize para se apropriar da parte teórica. Quando você entra no momento de aula, é um momento coletivo. É um momento com o professor e com os demais colegas de sala de aula, onde o estudante vai interagir na construção da parte prática que aqueles conceitos trazem. Então, tudo aquilo que está por trás da teoria, do conceito, daquela parte mais densa textual, na aula, tem que ser exemplificado, praticado, discutido. E quando a gente fala nesse praticar, muita gente hoje tem aquela visão de achar assim, praticar é fazer algum produto. E não é. O praticar é debater. Então, quando você vem para uma sala que você debate sobre assunto, isso é uma prática. Quando você traz um estudo de caso, isso é uma prática. Quando você traz um exercício, isso é uma prática. Quando você faz uma simulação, é prática. Um protótipo, é prática. Então, você tem N práticas que você pode fazer em sala de aula, inclusive um seminário. Quando você institui um seminário que cada estudante ou cada grupo tem que apresentar algo, isso também é prática. Então, é essa prática que está dentro da aula investida na parte aula. Quando você termina a aula, começa o pós-aula. E o que é esse pós-aula? É tudo aquilo que o estudante vai fazer sozinho para sistematizar o que ele aprendeu. Então, pode ser uma enquete, pode ser um formulário pós-aula, um formulário de fixação, pode ser um resumo, uma síntese, pode ser a gravação de um vídeo, pode ser a gravação de um podcast. Eu utilizo muito nos últimos anos, quando eu trabalho com aula invertida, o conceito do educomunicação para poder fazer com que o meu estudante se engaje. E o que é o conceito do educomunicação? É você utilizar áudio, vídeo e fotografia para produzir aprendizagem a partir desses instrumentos. Então, eu quero que o meu estudante leia um capítulo de um livro. E eu sei que o nosso estudante não tem ou não quer fazer a leitura muitas vezes. O que é que eu faço? Faço a leitura e peço para, depois da leitura, gravar um vídeo de 2 minutos explicando o que é que entendeu do texto.
e o estudante vai lá e grava um vídeo. Então, em tudo que ele gravou o vídeo, ele precisou fazer a leitura mínima para dar conta do vídeo, senão ele não consegue dar conta do vídeo. Às vezes, eu intercalo, digo, olha, no lugar do vídeo, eu quero um podcast, um áudio de 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí vem a pergunta, mas 1 minuto e meio dá para fazer alguma coisa? Se você olha para a TV e um comercial de 30 segundos te vende um carro, então 1 minuto e meio dá para fazer muita coisa, né? E aí você consegue fazer o estudante ele se preocupar com a leitura para poder produzir esse resultado da leitura, que seria os elementos que você pode colocar, inclusive, no pós-aula, né? Então, olha, você vai fazer a leitura, a gente vai debater e vai discutir no momento presencial, no momento ao vivo, e no momento síncrono, e depois tem o pós-aula, onde ele sistematiza a aprendizagem, tá? Então, isso são algumas estratégias dentro da aula invertida para promover esse engajamento. A gamificação. A gamificação é outra estratégia que tem um altíssimo poder de engajamento. Agora, a gamificação, ela se torna, entre aspas, um pouco mais complexa, porque dependendo da sua ideia de gamificação, vai ter que produzir um jogo, né? E a gente sabe que produzir determinados jogos não é uma coisa tão simples. Porém, nós temos aí diversas estratégias. Eu vou pedir para o Alan, depois de me lembrar, e eu mando, Alan, para você via WhatsApp, um link de um vídeo que eu tenho que ensina a fazer um game utilizando o Google Formulários. Então, você tem o Google Formulários, que é um aplicativo que está aberto aí para todo mundo utiliza, todo mundo tem acesso, e você consegue produzir um game a partir do Google Formulários. Então, são pequenas ações que a gente acha que é muito complexa, nem sempre é, agora toma um tempo da gente, né? Então, o professor, ele termina gastando muito mais tempo para produzir esses elementos do que no modelo tradicional. Mas o modelo tradicional hoje já não atende. Se já não vinha atendendo em alguns cenários, com a pandemia, muito menos, porque estamos todos conectados, dependendo de tecnologia e dependendo da garantia da aprendizagem do estudante. Então, a gamificação, você pode fazer um game de papel, você pode fazer um game utilizando, por exemplo, formulários, mas tem o Kahoot, né? Quem não conhece o Kahoot, né? Pesquisa aí depois o Kahoot, é bem fácil, tem até vídeos no YouTube que ensina a utilizar o Kahoot, tá? Eu coloquei o link aí no chat para vocês. Então, o Kahoot é super simples, super tranquilo. Você cria questões gamificadas, tem desafio, dá para as pessoas competirem entre si, porque para ser jogo, né, para ser um game, tem que haver pontuação, tem que haver uma mínima competição e tem que haver um ranqueamento, ainda que não seja para penalizar ninguém, e sim para demonstrar o que é que eu preciso fazer para melhorar a aprendizagem, né? Então, você tem aí o Kahoot, por exemplo, e tem outras, né? Diversas outras ferramentas que a gente consegue utilizar nesse processo de gamificação. A gente tem uma outra metodologia chamada aprendizagem por pares, tá? Muita gente confunde com peer instruction. Peer instruction é uma das formas da aprendizagem por pares, mas a aprendizagem por pares ela é muito mais ampla. O que é isso? É você promover uma ação didática onde um estudante que sabe mais vai ajudar um que sabe menos. E, em par, eles vão se retroalimentar. Um está ajudando o outro. E a gente hoje tem vários recursos, né, para fazer isso. No Google Meet tem uma função chamada Breakout Rooms, e o Breakout Rooms, ele quebra a sala em vários pequenos subgrupos. Então, você pode rodar, passa uma questão e bota para que cada grupo discuta lá no seu pequeno grupo, mas eu também posso fazer isso no grupo do WhatsApp, eu posso fazer isso no grupo do Hangouts, eu posso usar qualquer estratégia de grupo para trabalhar esse conceito, né? Então, a gente trabalha nessa construção do grupo, e cada grupo foi lá, discutiu, debateu, depois volta para o grande grupo, e aí a gente vai promovendo um debate, né? Então, a prática do Peer Instruction, ela é um pouquinho mais complexa do que da aprendizagem por pares. A aprendizagem por pares, o foco é promover que um estudante auxilie o outro nessa aprendizagem. E a gente também tem aí uma outra estratégia, que é a aprendizagem por projetos, né? Então, o projeto em si já é um elemento integrador, porque você consegue ter uma ação multidisciplinar num projeto, mas também consegue ter um olhar de vários estudantes participando da resolução de um objetivo, né, de um problema. Então, um projeto, você vai instituir lá naquele projeto algo que vai ser resolvido, e você tem ainda nesse projeto início, meio e fim. Tem data de início, tem data de meio, tem data de fim. Você tem aí avaliação de custo,
avaliação de mão de obra, avaliação de materiais envolvidos, pessoas envolvidas. Você tem N coisas que passam por dentro do projeto, mas que engaja. Por que engaja? Porque o estudante tem metas diárias para cumprir, eles têm metas diárias, semanais, semestrais. Então, nesse conceito, o projeto, ele também é uma metodologia engajadora. Mas temos várias outras, tá? Se você observar direitinho, você pode pegar uma aprendizagem por problemas, e aí tem um problema para ser resolvido, que é um pouquinho diferente do projeto, tá? O projeto, a principal diferença é que ele tem início, meio e fim, e o problema não. Se a gente trouxer como exemplo o nosso cenário atual, a gente tem um problema chamado Covid. Então, o problema é como eu curo a Covid, como eu elimino a Covid. E aí, várias pessoas estudando, construindo aí as vacinas. Ok. Mas para que essa vacina seja aplicada, eu preciso de um projeto. Então, eu tenho dentro desse projeto um problema chamado aplicação da vacina. E eu tenho um projeto que vai dar conta desse problema. Então, qual que é o projeto? Quantos postos de vacinação eu vou ter, qual que é a quantidade por postos, qual o tempo que leva para fazer a entrega do local da distribuição até o posto, no posto, qual que é a quantidade ou a capacidade de atendimento. Então, isso é um projeto, né? Vejam que é bem diferente do problema. O problema eu tenho para encontrar uma solução. O projeto eu tenho como executar essa solução. Então, eu preciso muitas vezes caminhar com os dois em paralelo, tá? Mas nós temos aí N outras metodologias e eu acho que cabe a gente pensar qual é a metodologia que cabe na nossa prática, ou para aquele contexto, ou para aquele objetivo. Quando a gente avança um pouquinho mais, a gente tem ainda outros elementos que fazem parte dessa rotina de engajamento, né? O que é que eu preciso trazer, para promover esse engajamento? Uma coisa a gente já falou, que são essas metodologias diferenciadas. A gente precisa diferenciar a metodologia, né? Mas por quê? Para eu sair dessa rotina. Eu não consigo hoje manter aquela rotina que eu tinha antes no modelo tradicional, onde eu tenho o professor lá na frente muitas vezes falando 1, 2, 3 horas e os estudantes ouvindo, né, prestando atenção às vezes, outras vezes se fingindo que estão prestando atenção, né? Isso também acontece no virtual, tá? A gente acha que isso é do presencial, mas não é. Inclusive com câmeras fechadas. A gente nunca sabe se o estudante está de fato participando, né? Eu já vi casos de estudante deixar a câmera fechada, não está bem na frente do computador. Você morrer de chamar o estudante, fulano, fala aí. E aí, fulano, como é que tá? E depois de 1 hora, né, alguém foi lá, mandou mensagem no WhatsApp, e aí a pessoa ainda, professor, desculpa que eu fui tomar uma água, né? E não foi bem a água que foi tomar, né? Não estava assistindo. Então, a gente sabe que isso acontece. O que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Para que isso seja minimizado, né? Então, uma das ações é sair da rotina, né? Outro ponto é balancear a rotina de estudo com a do estudante, né? Então, principalmente na pandemia, né? Pós-pandemia, a coisa muda um pouquinho, mas durante a pandemia, qual que é a rotina dos meus estudantes? Como é que eles estão conseguindo estudar? Eu tenho um estudante, por exemplo, lá na faculdade, que muitas vezes ele está ouvindo a aula no Uber, dirigindo o Uber, porque ele precisa ganhar dinheiro. E ele só conseguiu ter a corrida naquele horário da aula, né? Então, a gente termina tendo uma situação que eu preciso pensar. Não adianta naquela hora que o estudante está na corrida, fazendo lá sua corrida, eu dizer, entra agora aí num formulário e responda essas questões. Ele não vai conseguir fazer. E o pior, ele vai se desesperar porque não vai conseguir fazer, achando que com isso vai perder pontuação e não vai passar no final do semestre, né? Então, a gente precisa pensar o que é que a gente faz hoje que consegue também dar suporte aos nossos estudantes nessa trajetória de aprendizagem. Depois, a gente precisa criar o hábito de tornar os resultados visíveis. Muitas vezes, o estudante mal sabe se está aprendendo. E não é que ele não está se esforçando, é que não tem elementos durante o processo que diga consegui, não consegui. Venci esse desafio ou não venci o desafio. Superei o que eu sabia ou não superei o que eu sabia. Então, as nossas ações, não só avaliativas, mas as ações de construção da aprendizagem, elas precisam dar aos estudantes elementos que eles consigam se ver no processo e dizer assim, olha, em relação à semana passada, eu aprendi esses novos conceitos, eu aprendi essas novas práticas. Em relação à semana passada, eu não evolui nada. Eu estou do mesmo jeito que eu estava na semana passada. Porque se eu não tenho esses elementos, quando eu volto lá para o conceito do engajamento, que eu tenho a dimensão agenciativa, o estudante não consegue agenciar a sua carreira, a sua aprendizagem. Por que ele não consegue? Porque faltam os elementos para ele mensurar. Como é que eu sei se eu aprendi? Então, é muito comum, ou pelo menos se espera que seja comum, que ao final da aula, você sempre deixe
uma atividade de sistematização. Não precisa ser nada robusto, não precisa ser nada profundo, mas algo que faça o estudante refletir. Pelo menos uma autoavaliação. Eu gosto muito de fazer isso com meus estudantes. Eu coloco uma enquete dizendo assim, hoje, o que é que eu aprendi? E aí eu deixo o meu estudante escrever. Não vai pesar na nota do estudante, não vai contribuir com a nota do estudante, mas vai contribuir com a sua autorreflexão sobre o que é que eu estou fazendo aqui nesse momento. O que é que eu estou fazendo aqui com aquele conhecimento que está sendo construído, se está sendo construído. Eu preciso trazer essa possibilidade. Outro ponto é responsabilizar os estudantes por esses resultados. Então, uma coisa é eu deixar o resultado visível. Outra coisa é eu saber que eu sou responsável por aquilo. Então, por exemplo, olha, eu preciso de cada leitura que eu faço gerar um produto. Seja um resumo, seja um vídeo, seja um podcast. Eu também, às vezes, peço assim, ó, lê o capítulo, depois que lê o capítulo, procura na internet 10 imagens que, no seu entendimento, descreva o que você aprendeu no capítulo. Isso vai dar um trabalho imenso para o estudante, porque ele vai ter que refletir sobre o que é que aquela imagem representa em relação ao que ele leu e compreendeu. Mas no final da história, ele vai poder explicar isso, vai saber explicar, vai saber dizer o que é que ele aprendeu. Então, você começa a trazer elementos para que o estudante comece a gerenciar essa aprendizagem. E no final de tudo, o estudante precisa se emocionar e se encantar com a aprendizagem. Por que é tão importante eu aprender isso? O que é que isso vai contribuir com a minha vida? Por que é que isso é importante? Eu ganhei o que com isso? Né? A gente escuta muito assim, às vezes, histórias de superação, né? Ah, eu entrei na faculdade, eu tenho uma situação de vida assim, e graças a Deus a faculdade me ajudou, eu aprendi isso, aprendi aquilo, estudei tal coisa, e hoje eu estou em outra realidade profissional, graças ao curso. Às vezes, graças àquele meu professor, aquela minha professora, né? Que me deu a luz no fim do túnel, eu encontrei um caminho, né? Mas muitas vezes o estudante ele não consegue perceber, se conectar com isso. Falta, às vezes, dar um sentido para o estudante do porquê ele está aprendendo aquilo. Né? Eu acho que a gente, quando fala de metodologia ativa, a gente fala muito no sentido de qual é o significado dessa aprendizagem para a minha vida profissional e para a minha vida pessoal. Então, quando a gente vai para o estudante, o engajamento ele vai existir se eu, o estudante, perceber sentido. Se eu não perceber sentido, se eu não sei para que aquilo vai funcionar, seja no meu curso, seja na minha vida, ele não vai se engajar. Um exemplo, é muito comum estudante entrar no curso de administração, ilusão dele, né? Porque acha que não vai ter matemática, vai lidar com pessoas. E uma das bases da administração é a matemática, é o cálculo, é a área financeira, né? Então já se engana no primeiro momento. Outra coisa é, eu vou trabalhar com negócios, né? Você é um empreendedor. E aí acha que filosofia não é importante, aí não se dedica para a filosofia. Por quê? Porque não entendeu o quanto você refletir sobre a própria prática e questionar sobre a própria prática é importante para a sua aprendizagem. Então, eu acho que cada professor, na sua matéria, na sua disciplina, no seu componente curricular, né, a partir da sua bagagem, da sua experiência, consegue conectar isso, consegue conectar a vida do estudante no seu dia a dia com o que ele está estudando em sala de aula, né? Então, tem cursos que são muito práticos, né? Eu vejo muito engenharia de pesca, eu não sou da área, né? Mas eu tenho colegas que fizeram aqui na Rural, aqui em Recife, né? E eles sempre relatavam muito exemplos de coisas práticas, né? Então, eu entendo que é um curso muito prático, né? Eu entendo que é um curso que traz muita prática para dentro da ação do estudante. Mas tem curso que não é muito prático. Imagina um estudante que vai fazer, por exemplo, e aí meus amigos da área me desculpem, mas, por exemplo, filosofia. A filosofia ela não é prática, ela é reflexiva. Ela parte de uma reflexão também da prática, mas ela é reflexiva. Imagina aí o professor precisar desconstruir aquele conceito para trazer para dentro da sala de aula a prática que a filosofia demanda, por exemplo. Então, é isso mesmo, Diogo, você colocou aqui, né, que falando assim parece fácil, né, se apropriar das ferramentas, né, trazer tudo isso, né, para o dia a dia. Eu diria assim que não é complexo, tá? Complexo nem sempre é o contrário de fácil, tá? Não é complexo. Agora, requer prática, erro, porque a gente vai aprendendo mesmo na prática, tá? Então, a gente precisa tentar, errar e aprender com os erros da gente, tá? E eu acho que isso faz parte desse processo evolutivo. Quando eu comecei a trabalhar com metodologias ativas, com integração de tecnologia e com engajamento, foi lá em 2014, então faz 3 anos. 6 anos, no mundo de hoje, é muito tempo.
Mas na vida da gente profissional, é um piscar de olho. E de repente, você passaram 6 anos. E quando a gente começa a analisar a construção dessa aprendizagem até hoje, você vê que houve muito erro no processo, houve muita falha na trajetória. Para hoje você conseguir aplicar, não da maneira perfeita, porque não existe a perfeição, mas da maneira que você consegue fazer de forma mais confortável, seja para o estudante, seja para a gente, professor. Né? Então, como é que a gente, de fato, consegue fazer essa articulação? Eu vou recompartilhar minha tela, que tem somente mais um item que eu quero fechar com vocês, para poder abrir aí, para a gente poder discutir um pouquinho, tá? Ainda. Deixa eu só carregar aqui. Então, a gente começa a pensar assim, né? Fazer uma pergunta para a gente mesmo. Como é que a gente engaja os nossos estudantes? Quais são as ações, as estratégias que a gente usa na nossa aula, que a gente usa intencionalmente, tá? Olha, eu vou usar isso aqui, porque isso vai fazer tal efeito naquela turma. E uma correção, gente, uma correção para a vida da gente, é que nós temos o hábito de quando aprendemos, por exemplo, uma metodologia, uma tecnologia, a gente achar que tudo é muito fácil para a gente usar e que vai usar sempre aquilo. E na realidade não é. Né? Eu, quando dou aula de metodologia ativa, ou quando estou numa live, em alguma coisa, as pessoas sempre perguntam: Hernandes, qual que é a melhor metodologia ativa? Não tem. Qual que é a metodologia ativa que eu vou usar que vai dar resultado? Não tem. Tem aquela metodologia que se adequa ao teu objetivo. Qual que é o objetivo para aquela minha aula? Meu objetivo é esse. Agora eu desconstruo. Para chegar naquele objetivo, essa metodologia vai ser mais simples de aplicar. Outra coisa, quando eu comecei a estudar sobre metodologia ativa, eu comecei a entrar em pilha, porque todo dia surgiu uma nova. Todo dia surgiu uma nova. A gente tem catalogado no Brasil mais de 100 metodologias ativas, a gente não domina mais de 100 metodologias ativas, e a gente dizia, e agora? Eu vou trazer qual? Eu vou usar qual? E na prática, começa com uma. Pega aí uma que você acha que é tranquila de fazer, vai desenvolvendo ela, depois incrementa uma segunda, mas também não tenta encher de muita coisa, porque vai cansar mais do que aprender. Tá? Então, eu acho que a gente segue por esse caminho. E aí, quando a gente fala dessa prática, né, a gente tem que também se perguntar. O estudante, quando sai da tua aula, ele sai assim, puxa, já terminou, eu nem percebi. Ou será que ele sai, graças a Deus, só semana que vem agora? Né? Então, como é que o estudante sai da aula da gente? Qual que é o sentimento que o estudante leva da aula da gente? Outro ponto é, o estudante sabe, né? Então, o que é que o estudante sabe? Será que o estudante sabe como é que ele vai aprender ao longo da disciplina? Eu deixei isso claro para o estudante. Será que o estudante sabe quais são os objetivos da disciplina? Qual que é o objetivo daquela disciplina? Quais são as trilhas de aprendizagem que o estudante pode construir? Será que o estudante sabe como é que ele aprendeu? Né? Será que ele se conscientizou da sua aprendizagem? Né? Então, a gente tem essas 4 perguntas aí que eu vou deixar para vocês, para que vocês reflitam. Né? O que é que a gente está trazendo para a sala de aula que consegue ajudar o estudante nesse engajamento? Né? E qual que é a nossa preocupação na sala de aula? A gente se preocupa com o ensino, a gente se preocupa com a aprendizagem, ou a gente se preocupa com a formação integral do sujeito? Né? Eu acho que é mais uma reflexão para a gente. Quando eu me preocupo com o ensino, eu estou preocupado com a metodologia que eu vou usar e do conteúdo que eu tenho que dar conta. Quando eu me preocupo com a aprendizagem, eu posso até nem dar o conteúdo inteiro, mas eu estou preocupado em fazer o estudante sair daqui com algum conteúdo aprendido. Quando eu me preocupo com a formação integral do sujeito, eu preciso fazer com que o meu estudante, ele não só aprenda, mas que ele aprenda a aprender. Porque hoje ele vai começar a estudar, mas daqui a 5 anos ele vai trabalhar com uma coisa que ainda não existe hoje. Ele vai precisar de uma competência que hoje não foi desenvolvida ainda, porque não existia aquela demanda de competência. Então, a gente precisa sempre lembrar que o nosso estudante de hoje, nesse mundo da gente, ele está estudando para trabalhar num contexto que não existe, porque esse contexto ainda vai acontecer e a gente tem que preparar ele para esse contexto. E como é que a gente prepara? Fazendo o estudante aprender a aprender. Então, eu diria assim, que de qualquer área, de qualquer disciplina, a meta da gente, professor, é fazer o estudante aprender a aprender. Como é que o estudante aprende? Como é que o estudante se desenvolve, né? Eu diria que essa é a principal missão da gente aí nessa trajetória, né? E aí, claro, né? Carlos colocou aqui, mas quando tem alunos preocupados com o futuro, né? Difíceis são os alunos preocupados com o presente. É verdade, isso é verdade. Muita dedicação, muita coisa que tenta aplicar na disciplina, né? A Andrea trouxe aí. Lembrei dos acordos com os alunos, né? Exatamente, eu acho que os acordos são essenciais, tá? Os acordos passam muito por isso aí, né? Em você definir a metodologia, definir
ou quais são as entregas. Eu paguei uma disciplina, antes de entrar para o doutorado, lá na Federal, que eu fiquei encantado com essa proposta. O que a professora fez? Primeiro dia de aula, ela colocou no quadro o título da disciplina e disse assim, gente, o que é que vocês acham que precisa ter nessa disciplina? E aí cada um fez, eu acho que tem que ter tal assunto, eu acho que tal assunto faz parte. E ela foi registrando o que é que os alunos já sabiam sobre a área, né, a partir dessas demandas de conteúdo. Depois, ela acrescentou os conteúdos que fazem parte da área, que não foram ditos pelos alunos. Depois, ela fez um filtro e fez assim, olha, esse conteúdo que vocês falaram não integra a disciplina, porque a área desse conteúdo é outra disciplina. E aí ela excluiu aquilo que não era da disciplina. Ok, ela montou ali o programa de aula, né? Isso aqui é o programa, a gente vai estudar isso aqui, ótimo. Nós vamos ter 15 encontros. Como é que vocês querem ser avaliados no final da disciplina? Vocês preferem um artigo? Vocês preferem um protótipo? Vocês preferem um plano de ensino, de aula sobre a disciplina? Como é que vocês preferem? E aí cada grupo queria uma coisa diferente. Ela fez, pronto, cada grupo vai entregar aquilo que vai representar a sua aprendizagem durante a disciplina. Ok. Depois que ela fez isso, ela agora bora botar na ordem cronológica. Nesses conteúdos, qual deve vir primeiro, qual deve vir depois. E aí a turma foi dizendo, olha, eu acho que para eu falar, por exemplo, sobre didática, eu tenho que primeiro fazer uma reflexão sobre educação. Então, eu não consigo avançar na didática se eu não discutir primeiro o que é educação. E aí, ela foi colocando na ordem mais lógica. Quando o estudante dizia uma coisa que não era verdade para a área, ela fazia uma intervenção corrigindo. Ela dizia, gente, não é assim, porque antes disso tem que ter tal coisa. E ela foi instruindo, começou o ensino a partir da composição do plano de aula. No final da primeira aula, ela estava com o plano de aula montado a partir da experiência e expectativa dos estudantes. Na minha cabeça, né, primeiro dia de aula, eu fiz, essa professora é louca. Não vai conseguir fazer desse jeito. Como é que ela chega na sala de aula e ela quer que o estudante diga o que é que ele vai aprender? Ninguém vai querer aprender nada, né? E, gente, no 15º encontro, foi uma loucura, porque todo mundo tinha aprendido de tudo um pouco, de tudo, alguns muito profundos, outras coisas. Todo mundo tinha um produto para apresentar no final, todo mundo tinha uma construção de aprendizagem tão bonita que lá no início eu não acreditava que aquilo era possível, sabe? Agora, funciona isso sempre? Não sei. Funciona isso com qualquer turma? Não, não funciona. Funciona com qualquer estudante? Também não, não funciona. Eu acho que o professor vai ter que sentir muito qual que é a turma, qual que é a disciplina, qual que é o contexto. Inclusive, local e regional, para saber o que cabe. Caso contrário, você vai terminar se frustrando por tentar fazer uma coisa que não vai conversar com o contexto. Né? Então, é muito importante a gente refletir sobre esse contexto. Eu tenho um hábito, né? Eu trabalho em faculdade particular, né? E particular, vocês sabem que tem uma visão bem diferente no sentido de eu não posso perder aluno, porque aí aumenta a evasão, eu tenho que ter um cuidado muito grande no que eu falo em sala de aula para trazer novos alunos no próximo semestre, porque tem que trabalhar a captação. Então, eu tenho essa preocupação muito grande em sala de aula. No primeiro dia de aula, eu faço na sala de aula um mapa da minha turma. E eu faço assim, eu aplico um teste de estilo de aprendizagem, e aí eu já imagino, já crio na sala os agrupamentos sabendo quem aprende de que forma. Quem aprende mais visual, quem aprende mais fazendo, quem aprende mais ouvindo. Como eu trabalho na área de administração, então eu aplico um teste de estilo de liderança. Eu já sei na sala quais são os estilos de liderança. Então, eu já tenho aí como é que eu aprendo e como é que eu lidero. Depois eu aplico um teste comportamental, para saber como é que cada um se comporta na sala de aula, mas como se comporta também no ambiente institucional. E aí eu criei um mapa da minha turma. Como eu aprendo, como eu lidero e como eu sou liderado. E a partir desse mapa, eu começo a desenhar a minha estratégia de ensino dentro daquela sala. E nenhuma sala é igual à outra. Então, tem uma sala que ela é muito mais autônoma. Se eu começar a passar atividade para desenvolver, eles vão fazer muito tranquilamente. Mas é uma turma que ela é menos autônoma. E aí eu tenho que vir com mais intervenções didáticas, intervenções pedagógicas, para fazer com que essa turma consiga evoluir. Né? Então, eu acho que é de fato a gente ir aprendendo e entendendo o que funciona e o que não funciona. Eu também gosto, às vezes, de aplicar um canvas de empatia. Esse canvas de empatia não é na turma e não é com os estudantes. É você, professor, que faz com você mesmo em relação à tua turma. Então, quem é o meu estudante? Bora pensar aí no caso da universidade. Na universidade pública. Quem é o estudante que entra no curso de engenharia de pesca? Quem é esse estudante? De onde ele vem? Ele vem do ensino médio,
na maioria das vezes. Raramente vai ter algum que já deixou algum tempo no ensino médio, mas a maioria das vezes, minha visão, tá? Estou chutando aqui, mas ele vem de um ensino médio, né? Esse grupo que vem do ensino médio, quantos vem de uma classe social A, B, C ou D? E aí vocês já devem ter uma noção disso. Ok. Depois disso, o que é que esse estudante, quando ele entra num curso de engenharia de pesca, ele pensa? Ele pensa que vai fazer o quê? Que vai viver no mar surfando, que ele vai viver pescando, ou que ele vai aprender o que é que passa pela engenharia de pesca? O que vem na cabeça desse estudante, né? Depois que eu sei o que é que ele pensa, o que é que ele sente, como é que esse estudante se sente no curso? É um curso na universidade pública, um curso que ele lutou muito para conseguir entrar, porque tem um processo, uma trajetória difícil para chegar lá. Depois que eu entrei, ele pensa que vai fazer o quê da vida? Ele vai ficar somente indo na sala de aula fazer uma atividadezinha e vai passar no final? Ou que ele vai ter que se esforçar, se dedicar, mergulhar na leitura, mergulhar na prática, literalmente mergulhar, né? Então, mergulhar no curso e daí conseguir se desenvolver. Então, eu preciso começar a fazer essas reflexões, né? O que é que esse meu estudante é? O que é que ele sente? O que é que ele pensa? E aí eu volto para mim. O que é que eu, professor, consigo contribuir com esse estudante? Né? Então, gente, essa é minha fala, né? Eu abro agora aí para quem quiser perguntar, questionar, discutir, trazer exemplos, né? Para a gente poder dialogar um pouquinho aí sobre o assunto, tá? Beleza, Nando, muito obrigado pela fala. Aí agora a gente vai abrir agora para um momento de perguntas e de fala, tá? Então a gente pede aí, se alguém quiser falar, que eu bote a pergunta no chat, ou então se inscreva para falar no chat, ou então pode ter um recurso agora do Meet, né, que é de levantar a mão. Então vocês podem também estar levantando a mão caso queiram para tomar a palavra. Então vamos abrir agora para as perguntas, ou para as falas. Pois é. Como é que vocês enxergam, né, essa prática no dia a dia de vocês? Pode falar, professor Diogo. Eu vou abrir aqui para quebrar um pouco também. Eu vi que ninguém se inscreveu ainda. Eu estou com o meu filho aqui, então talvez vocês escutem que a outra menina foi com a mãe para o dentista. Cara, eu acho que primeiro parabenizar, né, pela forma clara que você traz essas questões, Hernandes. Então, eu percebi, né, esse engajamento seu, né, em todo esse contexto desse ensino remoto, ensino à distância. Como eu falei lá no início, você falando parece fácil, né, se apropriar de tudo isso, e tanto para a gente quanto para os alunos, a gente sabe que não é bem assim, principalmente quando é esse ensino emergencial. Mas uma coisa que a gente discutiu muito ontem é como também utilizar essas ferramentas no sentido de enxugar também um conteúdo que a gente mastigava ao longo de um semestre, e, por exemplo, agora a gente teve 10 semanas. Eu sei que é de cada um, é de cada conteúdo, mas em algum momento você colocou isso na sua fala, como interpretar dos alunos que conteúdos são mais interessantes, a gente também saber elencar isso, né? Não é bem uma pergunta, é mais uma reflexão sobre como a gente trabalhar essa questão do tempo curto, né, e do enxugamento das disciplinas, assim. Eu costumo, professor Diogo, eu tenho algumas situações bem complexas assim lá na faculdade, principalmente no curso de Direito, porque curso de Direito a gente tem um volume teórico muito grande, né? E um volume teórico que muitas vezes, no presencial, já extrapola as 20 semanas letivas que tem no ensino particular, né? Então, já extrapola as 20 semanas. E aí, como é que agora eu vou tratar isso ainda num contexto mais difícil, mais complexo, né? E a orientação que eu tenho feito tem sido assim, olha, primeiro, a gente precisa desse conteúdo pensar o mínimo que o meu estudante tem que saber ao concluir o semestre. Qual que é o mínimo? O mínimo está aqui, sei lá, dos 20 conteúdos, tem 15 que tem que ter mínimo. Ok. Desses 15, bora lá. Qual que é a prioridade? O que é que, se ele começar primeiro, não vai interferir no restante? Ou se ele deixar por último, acabou. Ele não vai compreender mais nada. E você começa a dar uma ordem lógica de como o estudante vai se aprofundando naquilo. Agora, uma coisa que a gente tem percebido é que não tem adiantado a gente dar leituras muito extensas. Porque eles não dão conta das leituras muito extensas. A gente tem visto que, por disciplina, a média de leitura que o estudante, infelizmente, consegue fazer numa semana, não pela disciplina, mas pelo volume de disciplinas que muitas vezes eles têm, são de 15 páginas.
Então, quando você coloca um texto acima de 15 páginas, não consegue falar, não consegue fazer a leitura, não consegue dar conta daquilo. Quando você coloca um texto muito curto, fica raso demais. Então, às vezes, é mais importante você pegar um texto que ele, de fato, aborde os elementos principais daquele conteúdo e coloca aquele texto para trabalhar, mas você faz uma curadoria com outros links, do que quem quiser e puder aprofundar, vá lá e aprofunde. Olha, tem esse vídeo aqui extra, tem esse outro texto que ajuda a aprofundar o assunto, você também pode praticar tal outra coisa ali que vai te ajudar mais, né? Mas é você dar essa autonomia ao estudante, agora, sempre lembrando, o mínimo precisa cumprir. Porque se não fizer o mínimo, a gente não consegue muito evoluir nessa aprendizagem, né? Então, eu acho que seria uma sugestão, tá? Mas vai depender muito de como a gente sente mesmo na prática. Próximo. Hernandes, boa tarde. Meu nome é Drauzio. Pergunta direta seria em relação ao conteúdo, né? Porque alguns professores ficam preocupados por ter disciplinas muito extensas e como é que eu vou fazer para enxugar isso? Ontem eu até citei o exemplo, né, que eu enxuguei muito das minhas disciplinas exatamente para me adaptar às semanas que a gente tinha. Como é que eu vou fazer isso sem causar prejuízo, né? Você já falou. E, na sua opinião, a gente deve se adaptar ao aluno sempre durante o semestre, ou a gente coloca uma metodologia já definida e segue ela? Professor, eu diria assim, sabe? Depende, primeiro ponto, de como é que essa disciplina vai demandar ação, né? Por exemplo, uma disciplina que ela é 100% teórica, eu não tenho como fugir do texto, porque ela é 100% teórica. Então, eu vou ter que dar conta, querendo ou não, de boa parte desse texto. Agora, eu preciso também entender como é que essa turma, ela está organizada. Então, por exemplo, eu tenho uma turma de 20 estudantes. Esses 20, quantos conseguem ler a qualquer horário do dia? Quantos não conseguem? Qual que é a capacidade de leitura diária de um estudante da gente? Será que consegue dedicar 1 hora, 2 horas de leitura diária? Ok. Quando você tem esse filtro, você consegue desenhar melhor qual que é o teu ritmo. Porque imagina, na segunda-feira tem a disciplina do professor Drauzio, na terça-feira do professor Alan, na quarta-feira da professora Andréa, na quinta-feira do professor Carlos, na sexta-feira do professor Mário. No final da história, são pelo menos 5, 6, 7 disciplinas. E aí eu vou ter que dar conta de 6, 7 leituras. Deixar para o final de semana é precipício, porque eu não vou conseguir dar conta com qualidade no final de semana de todo o conteúdo. Eu vou precisar, de alguma forma, durante a semana, dar conta desse conteúdo, eu estudante, né? Então, eu preciso, durante a semana, dar conta desse conteúdo. Mas, para eu conseguir dar conta desse conteúdo durante a semana, o conteúdo tem que ser adequado ao tempo que eu tenho. Então, às vezes, é melhor pegar aquele texto seminal, aquele texto que ele é mais basilar daquele conteúdo, e fazer com que o estudante vá procurando aprofundar a partir de outras leituras, desde que se sinta confortável em relação a tempo e em relação a estratégias. Agora, eu não posso também deixar para que cada um faça o que quer, porque aí sai de planejamento e vai para bagunça, né? E nessa bagunça, ninguém vai aprender o mínimo que a disciplina precisa, né? Então, tem que ter, sim, uma regra do professor, um norte do professor, minimamente é isso aqui que tem que ser feito. Agora, a partir desse mínimo, cada estudante vai procurar fazer aquilo que se sentir confortável e tiver aí, de fato, necessidade de aprender, tá? Eu te perguntei, né, exatamente sobre isso, porque ontem, na nossa conversa, eu expliquei que eu tive que mudar demais, né, e me adaptar muito, principalmente no que você falou no começo, muitos alunos voltaram para casa, 24 horas de convivência com a família, alguns conseguiram emprego, e no meio do semestre conversaram comigo que o horário tinha mudado, ou seja, eu modifiquei muito, né, minha metodologia inicial, exatamente para poder alcançar todos os alunos aí que acabaram tendo vários tipos, né, de modificação na vida durante tudo isso que a gente está passando. Bom, te agradeço e te parabenizo também pela palestra. Obrigado, professor. Acho que o professor Carlos está com a mão levantada. Isso, Zeca, agora é a tua vez. Isso. Primeiro, parabenizar a Hernandes aí, né? Eu acho que, na verdade, parabenizar a coordenação e todos os professores que se envolveram mais uma vez em realizar esse encontro que é tão
grande, tão bacana, né? Quando a gente se permite participar, a gente vê o quanto ganha. Infelizmente, ontem eu queria participar, mas por motivos não pude. Eu queria... Acho que travou a internet dele. Gol dele. Mas é sempre assim. É. Quando a gente vai... Aparentemente é a internet da Rural, né? Ele tá lá no... Ele tá na UAST. Ah, não, tá no DEPAC. Tá no DEPAC, Verdade. pô. É horrível lá. Bem, então quando a internet dele voltar, ele continua, né? Normal. Hugo, quer falar alguma coisa, Hugo? A professora Andréa levantou a mão, tá? Andréa. Olá, parabéns, professor Hernando, muito boa a sua palestra, não é? E motivadora para engajar mais os professores, né? Aí os estudantes a participar de forma melhor e com maior rendimento, principalmente nesse momento remoto. Agora, ontem, né, como eu dei uma fala em relação ao que eu tinha abordado, muitas das coisas que você falou agora, eu sem ser da área, sem ter estudado, só por intuição mesmo, e assistindo, né, as motivações das lives ofertadas pela Universidade Rural, e eu fui buscando essa questão mesmo do aluno refletir e a gente jogar a culpa para ele se ele não aprender, através da autoavaliação. Eu fiz num arquivo do Word, uma coisa simples, para ele marcar se ele tinha conseguido aprender aqueles tópicos para poder passar para o próximo tópico. E aí eu achei interessante, não sei se eles usaram, mas para quem não usou, eu ainda fiz, depois da avaliação, uma autoavaliação online, usando o formulário do Google, e aí era para marcar X. Então, quando ele terminava a prova, ele já fazia sua autoavaliação. E a nota dele já era um reflexo do que ele não fez. Então, muitos não realizaram assim, a autoavaliação, só entregaram a prova, mas nenhum deles, eu acredito, que falou da disciplina em termos que faltou isso, faltou aquilo. A grande parte, né, que não conseguiu aprovação, a culpa foi dele mesmo, por não ter se dedicado. E aí é onde o professor, acho que foi Drauzio, que falou ontem, a questão da fala inicial. É muito importante, principalmente nas disciplinas do básico, onde o aluno chega um pouco perdido, né, a gente mostrar qual é, né, as direções do curso, o que é que a gente vai fazer, como é que vai ser a avaliação, porque se a gente não mostrar as rédeas, como se diz, né, eles vão ficar perdidos. Dependendo da turma, vai ter a maturidade para dizer o conteúdo que poderia ser abordado, como, mas tem alunos, né, que chegam realmente sem saber nem por que estão ali, porque a nota do Enem deu. Então, a realidade é diferente. Então, aí vai acumular grande quantidade de reprovações, né, não acompanhamento, não engajamento, desmotivação total, e que motivar esses alunos na pandemia, eu ainda acho mais difícil do que presencial. Porque ontem, né, alunos deram depoimentos aqui, né, de dificuldades para se concentrar. Então, como tem um outro ponto, tem um outro ponto que está muito presente na tua fala, que é assim, no presencial, por mais que eu esteja desmotivado hoje, tem meu colega do lado que me puxa para cima. No virtual, eu não tenho esse colega do lado. Às vezes, meu colega nem sabe que eu estou para baixo, né? Então, você, de fato, tem uma interação diferente no virtual. E no presencial, você está vendo a pessoa nem fala nada. Mas só em olhar, você diz, olha, hoje não está bem. No virtual, você não tem, porque a câmera está fechada. Você não consegue ver como é que a pessoa está, né?
Pois é. Mas parabéns pela fala, e eu tive mais ideias ainda para a disciplina. Então, meus Que alunos bom. que se preparem. Que bom. Professor Carlos, o senhor caiu, professor Carlos. Olha, veja só, quando seus alunos Obrigada. disserem que a internet Nada, caiu, professora. acreditem, tá? A internet cai. Acredito. E olha que eu estou na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na sede, sem internet. Veja, como não acredito? Vai dizer que eu vou cair de novo, pelo amor de Deus, espero que segure um pouco. Bem, parabenizar, eu parei na palavra da parabenizar. Inclusive, queria pedir autorização, professor Hernandes, para utilizar essa sua apresentação no início das minhas aulas no PLE, que eu acho Fica à que eu quero vontade. começar com essa questão do engajamento, tá? E que eu acho importante esse tipo de conversa com os alunos. Eu achei um slide muito interessante que tem ali, que é aquele que você fala que se os alunos te admiram, né? Ou se eles te temem. Isso é uma coisa muito preocupante que a gente tem que ter em relação a essa relação aluno-professor. Eu tive posso até dizer com uma surpresa nesse contexto, como eu falei no começo, antes de ter aberto oficialmente, né? Tinha uma turma de 35 alunos de introdução à engenharia de pesca, que 30 terminaram. E 30 terminaram de certa forma, tipo, pessoal, não vou poder dar aula hoje não, vou dar amanhã de noite, beleza? Beleza. E era amanhã de noite, sala cheia, entendeu? Isso vai agradando mais, tá? E exatamente essa preocupação. Com certeza, gente, aí eu abro mão para todos, a gente não precisa se motivar com a quantidade de alunos motivados. Lógico que é importante, mas se a gente fosse desmotivar porque tem pouco aluno engajado, a gente prejudica quem está engajado, né? Então a gente tem que tentar mudar e tratar, como eu falei ali no texto, né? Tratar os diferentes de forma diferente. Quando a gente dá um tratamento igual, a gente está também levando em consideração que todos estão na mesma situação e a gente sabe que não, né? Vai no caso da questão da internet, no caso de um aluno que teve que começar a trabalhar porque quando voltou para casa não está mais em Serra Talhada, que se dedicava 100%, ele agora está em casa. Existe uma cobrança para que ele faça algo que muitas vezes os pais entendem que eles estão sem fazer nada, né? Aí o cara vai para o comércio, vai para a fazenda ajudar, vai isso, aquilo, outro, tá? Tem uma certa tolerância em relação a isso, eu acho que eu aplico a mim, né? Pelo menos eu acho que é interessante. E muitas vezes você consegue ver sinceridade em casos de diferente. O aluno, quando ele é sincero com você, muitas vezes não. Existem os malas que são profissionais, mas cada um tem suas qualidades, né? Mas existia essa sinceridade e essa flexibilidade, né? Eu acho isso bastante interessante. E, como eu tinha comentado em outros momentos, a preocupação não é com o ensino. Você falou muito bem, é com a aprendizagem, né? Eu tive uma vez um aluno que chegou para mim no meio da sala de aula e disse: professor, eu não consigo aprender nada com sua aula. Isso no meio da sala presencial, né? Eu disse: sério, e aí? Vamos mudar? Cara, eu mudei minha aula, para você ter ideia, 80% da forma. Talvez ele tenha sido o primeiro a ter coragem de chegar para um professor e falar, né? Mudei. E desde essa mudança para cá, eu estou com essa metodologia que ele falou e vem dando certo. E sempre abro espaço para dizer: ei, pessoal, querem mudar algo? Porque o objetivo não é criar, pelo menos na minha visão, né? Eu quero que meus alunos me admirem pelo fato de eu estar contribuindo com a formação pessoal, cidadã, e com a formação profissional, né? Não com o fato de temer passar na minha disciplina, porque senão, né? Então eu não quero aquele estudo momentâneo, aquele aprendizado momentâneo para gerar a aprovação, e sim aquele aprendizado de poder conversar, dialogar, de alterar, se for o caso. A gente sabe que isso tem no ambiente de trabalho, tem no ambiente de trabalho, pessoas que não estão nem aí para nada, que querem cumprir um ciclo. Mas naquele meio existem frutas verdes querendo amadurecer e que o fruto seja doce no final, digamos assim, né? Seja uma fruta madura, bonita, mas amarga. Então é isso. Então, obrigado aí, Hernandes, pela contribuição. Colaboro com a palavra do professor André. Minhas aulas vão ter um pouco mais de tempero baseado no que foi apresentado hoje aí. Obrigadão, era isso. Que bom, professor. Eu que agradeço. Bom, passa agora a palavra para o professor Osmar, aí a gente fecha as inscrições para a gente poder continuar o restante da nossa palestra, né, que em seguida a gente vai ter uma conversa com o professor Marco Silva, tá? E aí, Osmar, passa a palavra para você, tá bom?
Ok, então, primeiramente, muito obrigado. Professor Hernandes, uma ótima apresentação. Então, eu sou da área de exatas, né? Eu sou professor das disciplinas de física, e aí todas as... Eu não sou particularmente da área de educação, mas eu estudei, né, que Zabala, ele divide, eu acho que o conteúdo em algumas, né, factual, conceitual, procedimental, né, e etc. Eu creio que a física está englobada, né, no conteúdo factual e conceitual, em especial. Tá? E o conteúdo factual, eu creio que se baseia com resolução de questionários, não é? E o conceitual, nós poderíamos talvez utilizar fóruns, chats, né, algumas ferramentas que tem um embasamento mais em relação aos conceitos, né, a parte conceitual. Ok. Nesse contexto, né, qual seria, no seu modo de vista, né, qual é a melhor técnica de aprendizagem no contexto de sala de aula invertida para que eu possa motivar cada vez mais os meus alunos, né? Haja visto que física, no nosso contexto do dia a dia, é muita resolução de exercícios, né? E, digamos assim, é um pouco difícil, né, você engajar, né, fazer esse engajamento até do ponto de vista desse contexto que nós estamos hoje, né? Então, a minha pergunta é essa. Obrigado. Professor, obrigado, professor. Eu vejo muito sim, sabe? Tem gente que cria um bicho-papão, né? Tanto da matemática quanto da física, né? Eu acho que o bicho-papão da física ainda é maior do que o da matemática, né? Mas é menos falado, né? Então terminam falando mais da matemática, mas o da física parece que ainda é maior. Eu vejo assim, eu acho que é muito mais simples do estudante se envolver, se engajar e querer participar dos processos quando ele tem uma meta com aquilo, tá? Então precisa criar uma meta. Só que essa meta não é uma meta numérica, dizer assim, olha, você tem que atingir tantos pontos, não é isso. Ou fazer tantas questões, não é isso. A meta, de repente, é resolver um problema. Mas resolver um problema real, né? Então, por exemplo, pegando aí o conceito da física. Imagina que teve aquele viaduto que desabou lá em Minas Gerais, há alguns anos, que caiu em cima de vários carros, matou várias pessoas. Por que aquilo aconteceu no olhar da física? O que é que a física pode ter de contribuição que poderia ter evitado ou, de repente, ter sido a provocadora daquele acidente, né? Então, talvez a gente trazer para dentro do contexto de sala de aula aquilo que acontece no dia a dia, as que se conversa com aquele conteúdo, com aquela aprendizagem, vai fazer o estudante se envolver com aquilo, talvez até responsabilizando, tá? Tem uma metodologia chamada role play, que é você atribuir papéis. Então, se eu chego para o meu estudante e digo assim, olha, meu papel hoje é evitar que aquele prédio caia. O que é que eu tenho que fazer para que ele não caia? E aí, ele começar a trazer os elementos da aprendizagem daquele conteúdo, ou de assuntos que ele já estudou e ele precisa reforçar, ou de conteúdos que ainda virão e ele precisa antecipar, né? Então, a gente, às vezes, tem que partir dessa antecipação para promover o engajamento. E eu acho que a gente trabalhar com estudo de caso, a gente trabalhar com situações reais, faz com que o estudante se envolva muito mais, principalmente em áreas mais complexas, porque muitas vezes o estudante está aprendendo como aplicar determinada fórmula da física, mas ele não sabe em que aquilo vai servir no dia a dia dele. Por exemplo, se ele tivesse essa fórmula ontem, o que é que ele ia ter mudado na vida dele de ontem para hoje? É claro que nem toda fórmula vai acontecer isso, né? É sabe que nem todo assunto é tão aplicável no dia a dia daquele estudante, mas pode ser aplicável numa região, pode ser aplicável num país, pode ser aplicável num contexto único, né? Então, o que é que eu poderia fazer para que aquela situação que aconteceu lá tivesse sido resolvida, né? Eu brinco muito assim, trazendo lá um elemento da matemática. Quando eu fazia a minha oitava série, né, que era a oitava série, hoje é o nono ano, né, do ensino fundamental, eu aprendi lá a fórmula de Bhaskara. Isso foi lá em 93, 94. Né? 94. A gente tem aí quase 30 anos. Eu não sei se eu uso isso alguma vez na minha vida. Se eu usei, se eu utilizo, não sei se usei, quando foi que usei. Por quê? Porque naquela época não se tinha essa preocupação de dar sentido ao que você está aprendendo. Você tinha que aprender porque era um conteúdo que fazia parte do livro. Você tinha que dar conta do conteúdo. Talvez, se eu soubesse em que aquilo se aplica, hoje eu poderia dizer assim, olha, aquele conteúdo para mim foi muito importante por isso. Ou não serviu de nada porque eu não consegui aplicar em canto nenhum. Mas eu tinha que ter um sentido para aquilo. Então, quando a gente trata de física, de matemática,
Química um pouquinho menos, mas química também tem muito essa reação. Mas eu diria que a física e a matemática são mais fortes nesse ponto. A gente trazer muitos elementos do dia a dia para a sala de aula, né, para que a forma de eu resolver aquele problema real me remeta ou converse com aquele conteúdo que, às vezes, ou é complexo, ou eu estou somente decorando para fazer uma boa prova, para ter uma boa nota, porque eu preciso daquilo, mas na hora de resolver um problema real eu não sei resolver, né? Então, eu acho que a gente precisa muito ter essa visão, sabe, professor? Pelo menos quando eu olho para a física, para a matemática, eu vejo muito por esse olhar, sabe? Eu preciso dar sentido, principalmente, ao cotidiano do aluno, mas também a relação que acontece no país ou no mundo que aquilo se conversa, sabe? Não sei se ajudei, tá, professor? Ajudou muito. Muito obrigado pela sua resposta. Tá, um abraço. Outro, professor. Obrigado. Beleza. Fernandes, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela fala, valeu mesmo, tá? E a gente agradece aqui em nome da coordenação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, por esse momento, tá? Muito obrigado e até a próxima, né? Eu que agradeço, Alan, agradeço a todo mundo, né? Obrigado por estarem aí participando e precisando, é só contar comigo. Vou deixar que a gente tenha perreia, qualquer momento dele. Pode perrear. Tchau, Obrigado, tchau, Hernandes. Valeu mesmo, boa tarde. Tchau, boa tarde. Bom,